Agora, Edson, quando você se tornou corretor, quanto tempo para fazer a primeira venda? Eu era opcionista, porque eu ainda não tinha o Cresce, era uma coisa nova para mim. E eu fiquei como captador de imóveis nessa imobiliária que eu entrei. O que é opção para entender? Que o opcionista é o corretor que pega o imóvel e coloca o imóvel à venda na imobiliária. Capta no mercado e traz para a empresa. Então ele começa a vender a ideia, ele passa a vender o serviço. Ele vende para o proprietário que colocar o imóvel com ele à venda é um bom negócio. Sim. Então isso é uma venda. Agora ela é realizada quando de fato alguém vai lá e compra esse apartamento. Então, quando eu comecei, eu trabalhava na Michelin nessa época, já tinha saído da outra empresa, consegui entrar na Michelin com 18 anos, sobrei do exército, fui para Michelin, fiquei 2 anos e meio lá. Nesse fevereiro, eu fiquei de fevereiro até julho trabalhando na Michelin e na corretagem. E era aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E na Michelin o horário era rodízio, então cada semana eu trabalhava 6 horas. Então era de 6 à meia-noite, de meia-noite às 6, de 6 a meio-dia e de meio-dia às 6. E eu saía da Michelin e vinha trabalhar. Era um trabalho braçal. Braçal, cansativo. Eu era auxiliar de produção de máquina, muito. Então peguei bucite. Terminava todo empenado. É porque é braçal mesmo, não é um negócio bem duro. Hoje deve estar mais fácil com a tecnologia, lá deve ter ajudado muito. Sim. Mas, então eu fiquei 6 meses nesses 2 trabalhos, porque o dono dessa empresa que eu fui entrevistado era uma empresa menor, era ele, a esposa dele, mais uma pessoa. E ele se sentia responsável por mim. Eu era um rapaz novo, que já tinha um filho, e na Michelin, mesmo ganhando pouco, na ocasião, no cargo que eu era, ele ficava, pô, é pouco, mas é seguro, teu filho tem um plano de saúde. Você tinha quantos anos, 20. Nessa época que eu entrei na Michelin com 18, nessa época eu já tinha 20. Aí ele vendia a ideia que você tinha uma estabilidade. Eu acho que ele tinha mais medo da responsabilidade de me dar... Te apadrinhar 100% de colocar no risco. De me colocar no risco. E um dia, por isso demorou, a primeira opção vendeu uns 3, 4 meses, a segunda uns 6 meses. Opção que foi vendida. Mas porque eu estava num lugar que tinha poucos vendedores, não que era ruim, tinha poucos. E no meio desse caminho eu fui encontrado numa casa que eu estava captando, um gerente de uma outra empresa que era gigante, altíssimo padrão e com comportamento diferente. Ele falou assim, quer trabalhar comigo? Se você topar sair dessa empresa que tu trabalha, ir da Michelin, tu me procura. Fora isso, tu nem me liga. E eu gostei dessa atitude, confiei, porque eu já estava nos 6 meses, sabendo que era corretagem. Então eu achei que dependia, eu tinha certeza que dependia de mim, eu tinha coragem para isso e eu já estava aprendendo o suficiente para saber que eu ia ter muito resultado. Muito. Isso é uma crença, né? O cara, quando te fala isso, não é que ele é responsável. Ele acredita que a corretagem, o empreendedorismo, só funciona se você entrar de cabeça. Se você acredita no negócio, se você não entrar de cabeça, você tem sempre a opção de voltar. Tem sempre o plano de... Não, mas eu tô aqui e tô ali. Se você não se dedicar full time, tiver foco, o negócio não vai funcionar. E aí ele colocou essa crença para você. Ali ele te vendeu a ideia de que realmente tinha que virar a chave na tua cabeça. Isso, e eu acho assim que eu entrei muito para trás, né? Então, assim, a fala era difícil, o ambiente era com muita dificuldade para mim, pela roupa que eu vestia, o dinheiro não dava para manter, assim, mal dava para manter a família, ainda mais tendo esse outro trabalho, tinha que comer fora, gastar mais passagem, porque eu não tinha carro. Então, perrengue, estamos falando de perrengue. Era bem difícil, então eu acho que ele se intimidava com isso e ele acreditou nisso e eu acreditava nesse primeiro momento, porque eu não tinha visto nenhuma luz. Mas quando eu fui impactado por um cara que era gerente de uma empresa que eu já conhecia porque eu já estava no mercado. Então sabia que era boa, era uma oportunidade para mim e conversei em casa e meti o pé da Michelin. Foi duro. E em casa, todo mundo tá maluco? Todo mundo... Vai largar o plano de saúde? Tinha plano de saúde? Tinha. Vai largar o plano de saúde, garantido? O Golden Cross era o que há de melhor. E foi difícil, mas consegui realizar. Deu certo. Aí, primeiro mês, eu acho que eu já vendi. Nessa empresa nova, eu vendi uma opção que era minha. Então, assim, quem vende ganha X. Quem opciona ganha também um outro X. Eu vendi a minha opção, então eu dobrei. Deu 2x. Eu dobrei. Eu lembro que o gerente da empresa falou o seguinte, pega a metade, leva para casa e a metade tu vai no Barra Shop e compra de roupa. Se você não comprar roupa nova, eu não vou deixar mais você trabalhar comigo. Sabe por que ele falou isso pra você? Porque, bom, você sabe, é óbvio, mas para quem tá aqui nos assistindo, quando você se veste bem,
quando você tem e se vestir bem, é conseguir transmitir a mensagem adequada para o que você quer. Então, qual a mensagem eu quero transmitir aqui? Então, você se veste bem, você cuida da sua apresentação pessoal, do seu cabelo, da sua pele, da sua maquiagem. Não é para você ser visto, é para ser ouvido. O mundo trata melhor quem se veste bem. E aí, pegando esse gancho, eu lembro novamente da Stefano Store, que é uma empresa que faz consultoria de apresentação pessoal. Eles têm todo o portfólio de sapato, calça, moda masculina, né? Tem entrega rápido, entrega de qualidade. Eles ficam em BH, tem 2 lojas maravilhosas, mas eles trabalham para o Brasil inteiro. Eles exportam para o país inteiro. Tá aparecendo aqui, então tem aqui o cupom. Você entra no cupom aqui, ó, Márcio Cardoso, e você vai ganhar 10% de desconto. E aí é difícil as pessoas entenderem que comprar roupas adequadas, né, o caro ou barato para mim é muito relativo, é um investimento. Não é uma despesa. Com certeza absoluta. E pegando essa dica tua aí do Stefano, se eu tivesse tido dicas assim anteriormente... Seria mais rápido? Eu estava muito mais na frente, porque era tudo ao contrário, porque o ambiente, as pessoas querem economizar, medo de gastar, medo de reinvestir. Então, se eu tivesse que dar uma dica para alguém hoje fez a sua primeira venda, entrou uma grana, tenta nunca mais ficar duro na sua vida. Como? Entrou 10, pega 2, esquece, reinveste no seu patrimônio maior, que é anúncio, publicidade, sua imagem. Ferramentas de As trabalho. pessoas ficam fissuradas, porque eu era fissurado em carro, relógio, e isso não vai te dar tanta longevidade no início. O que te dá longevidade no início, eu vim tão para trás que... O que é para trás? Explica aí. Muito duro, não tinha dinheiro nenhum para nada, roupa e outra, pior do que tudo isso, informação. Eu não tinha acesso a pessoas que quisessem bem, que falassem assim, cara, tu tem que melhorar, teu cabelo tá melhor cortado, cara, tu tem que estar melhor barbeado, essa tua roupa aí tá denegrindo, talvez você esteja demorando a vender porque os clientes vão fugir de você. E ninguém comentava tão bem comigo sobre isso, e eu fui descobrindo com o tempo. Hoje eu te diria assim, se eu tivesse o primeiro dinheiro que eu ia separar para o marketing, para nunca mais deixar de ter anúncio e não parar de vender nunca mais. Para gerar mais clientes. E ia investir na minha imagem. Imagem mesmo, rosto, perfume. Mas não use essas coisas. Estuda o que é bom mesmo, estuda o sucesso e invista. Isso não tem um centavo jogado fora. Isso é um investimento brutal. Tem cada colega que usa um perfume que afasta as pessoas, usa um cabelo que afasta as pessoas, só vive em comunidades assim, lugares baratos. Vou cortar cabelo ali porque é mais barato. Mas como é que tu vai vender um imóvel para esse cara que corta mais barato? Ele não vai comprar um imóvel onde pelo menos eu trabalhava. Por exemplo, onde eu corto o cabelo, eu já vendi 3 imóveis pro cara que corta meu cabelo, pro meu cabeleireiro. Então, eu acho que o homem é produto do meio. Quando eu aprendi isso, e aprendi uma coisa muito melhor, as pessoas falam assim, joga pro universo o que você quer que vai vir. Não vai vir nada. Você primeiro tem que acreditar que você tem, que você pode, e isso vai estar dentro de você. Você que tem que botar para fora. As pessoas ficam assim, eu vou jogar no universo e tudo acontece. Legal, já é um começo. Mas na verdade você tem que acreditar que você pode, que você já tem. Você quer o quê? Quer uma Mercedes, uma C350? Então você já tem. Se você pensou e acredita, você já tem. Então você tem que botar para fora, não esperar, porque ninguém vai te dar nada, irmão. Não vai vir nada. O mundo é hostil e ninguém quer que você tenha nada. Então você tem que botar de dentro para fora. Botar esse desejo, lutar, trabalhar para isso. Quando você menos esperar, você está pegando o teu prêmio. Jogar para o universo não é o problema. O problema é que as pessoas jogam e ficam esperando voltar. Não vai, não volta. Não volta. Eu tive uma felicidade muito grande. Eu comecei a trabalhar com vendas, eu tinha 15 anos de idade, eu era muito jovem. E fui vender assinatura de revista. Inclusive, eu conto aqui muito dessa história aqui no meu livro. E como eu era muito jovem, eu não tinha noção nenhuma. Eu usava roupa de adolescente. E ia atender empresários. Entrava em empresas para tentar vender. Eu fazia o porta em porta. Eu batia para entrar para vender. E aí eu trabalhava absurdamente. Não conseguia nem entrar nos escritórios, né? Aí, um belo dia, eu vinha desmotivado no escritório onde a gente pegava o material para poder vender. E tinha um senhor muito bem vestido. Naquela época tinha um Teletrim. Quem tinha um Teletrim era um status.
era um sinal de Normalmente era sucesso. o médico, né? Era só médico. Se não fosse médico, era bem sucedido, né? O médico usava por necessidade e quem era bem sucedido porque não ia por ele, não. Ele recebia e depois ia até ligar, mas ele recebia a mensagem na hora. E aí, ele me falou assim, o problema não é ser visto, você não é ouvido porque você se veste igual um moleque. Cara, aquilo me deu me deu assim, quando eu olhei, ele tinha um sapato invernizado, que nem se usa tanto hoje, mas naquela época, eu nunca tinha visto um sapato invernizado. Naquela época era roupa de linho. Ele tinha um terno de linho, camisa de linho, espetacularmente bem vestido, tinha uma pasta, a pasta do cara brilhava, cheia de botão. E aí eu olhei assim, ele falou, você se veste como um moleque, você é muito jovem, parabéns por estar trabalhando na sua idade, mas você não vai nunca ser ouvido. Você precisa usar uma roupa de adulto, que as pessoas parem e queiram te ouvir. Isso ficou na minha cabeça. Então não é para ser visto, é para ser ouvido. As pessoas têm que prestar atenção em você. E aí eu fui para casa e tinha meu vizinho que trabalhava ele era executivo da Light na época. E aí eu perguntei para ele se ele só dava terno. Se tinha um lá sobrando, ele me deu um terno, só usei esse terno. E a partir desse momento eu comecei a perceber como que é você chegar numa recepção de uma empresa, antes de você apertar o botão, a porta se abrir. Então, as portas passaram a se abrir porque as pessoas passaram a me comprar antes de eu abrir a boca. E a questão da ambiência que você está falando aí é muito importante, porque muita gente não consegue ter sucesso. E quando vê você com um terno sob medida, quando vê você com um óculos bacana, você falar que gasta mais de R$200 para cortar o cabelo, pô, você é maluco. Pô, pra que isso tudo? Rio de Janeiro é calor. Isso é uma grande falácia, é uma grande hipocrisia e é uma vergonha, porque, primeiro, se é calor, você quando chega no nível, você compra um terno que você coloca ele no verão, parece que você está usando uma camiseta, né? Já começa por aí, que é pela qualidade. Mas, independente disso, você não tem que estar preocupado com você. Tem que estar preocupado com o teu cliente. O que o teu cliente quer ver? O que o teu cliente quer comprar? Aonde que ele vai investir? Para quem que ele vai abrir uma porta e falar assim, ó, pode entrar aqui, vai lá, faz uma avaliação, você vai entrar no meu closet, você vai ter acesso ao meu imposto de renda. Então, se ele não te comprar, não tem condições. E se é calor, é contraditório. Se é calor, é o seguinte, o terno, na minha concepção, foi criado por conta do calor. Eu não sei nem por que o terno foi criado, tá? Não sei a história ainda, vou até buscar esse lance. Mas, assim, se é calor, sua. Se sua, pô, tu não quer que teu cliente te veja cheio de marca de suor. O que tapa a marca do suor? O terno. A parte de cima, o costume. Então é o seguinte, se você trabalha num lugar como o Rio de Janeiro, você não deveria largar esse tipo de investimento. E uma outra coisa é perfume bom. Aonde que o perfume sobressai? No suor, no calor. Isso aí. Então, assim, todo mundo... Ele fica mais forte. Na Europa, usa-se perfumes bons com a fixação muito boa, porque lá toma-se pouco banho, por conta do frio. Mas, na verdade, quando você sua, o perfume, ele triplica, quadriplica. Então, eu acho que as pessoas têm que investir mais onde é calor.